Olá, pessoal, tudo bem? Bom, na nossa última aula nós não conseguimos seguir adiante, né? Tivemos um probleminha técnico aí, coisas que acontecem no home office, né? Faz parte, mas é por isso que eu tô gravando essa aula com a continuidade do que nós vínhamos falando, tá? Nas nossas aulas de inglês. Então, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Aproveito esse início de vídeo para reiterar que qualquer dúvida que vocês venham a ter, qualquer dúvida que vocês tenham com relação ao que já foi falado aqui nas últimas aulas, ou qualquer outro tipo de dúvida, qualquer outra dúvida, mesmo que seja de outro tema relacionado a inglês, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Para a gente conversar, posso tirar dúvidas específicas, ou mesmo trazer para alguma das nossas aulas de plantão para elaborar algum tema em especial aí. Bom, então continuando do ponto de onde nós paramos, né, na semana passada, nós estávamos falando, então, nós entramos nessa categoria de verbos chamada verbos originários, né? Nós estudamos alguns tópicos a respeito dessa categoria de verbos e chegamos ao infinitivo, né? E vocês lembram que há três formas de expressar um verbo no infinitivo em inglês: com o to, sem o to e com o gerúndio, que nada mais é do que o acréscimo do ing a esse verbo, sem alterar a sua forma, assim, sem alterar o seu significado, né? A sua forma escrita, ela altera, a sua pronúncia também altera, pelo acréscimo do sufixo ing, mas sem alterar o seu significado. O verbo continua no infinitivo. E como nós não conseguimos, como eu não consegui terminar minha fala na última aula a respeito do infinitivo expresso como gerúndio, eu vou retomar aqui, né, a partir do momento em que eu comecei a falar do gerúndio para vocês na semana passada, para que a gente possa finalizar esse tema hoje. Então, só lembrando que o gerúndio em inglês não é a mesma coisa que o gerúndio em português, né? O que a gente considera como gerúndio em inglês é o acréscimo do ing ao verbo, mas é de fato a transformação deste verbo em substantivo. E a gente vai ver em que momentos esse verbo está transformado em substantivo. Como que a gente identifica essa transformação numa questão do vestibular ou num texto no vestibular, né? E só lembrando novamente que nem todo verbo com ing significa que a ação está em desenvolvimento, que é o que geralmente a gente aprende de princípio, né? Nós já falamos sobre isso, que a ação em desenvolvimento, a ação em progresso no momento da fala, né, que é o que a gente considera gerúndio em português, que é o acréscimo daqueles sufixos ando, endo, indo a um verbo, né? Isso em inglês a gente chama de presente participe, ou present participle, que também é caracterizado pelo acréscimo do ing ao verbo, por isso causa tantas confusões, tá? Mas é muito importante que vocês entendam essa diferença entre o presente particípio e o gerúndio, tá? Nós já falamos sobre o gerúndio na semana passada, né? Nós falamos que o gerúndio, ele, além de ser o acréscimo do ing ao verbo e a transformação desse verbo em substantivo, nós usamos em três momentos, né? Então, nós identificamos que esse verbo está no gerúndio, ou seja, infinitivo expresso com ing, em três momentos. Quando este verbo, né, ele está sendo usado como sujeito de uma sentença, então, portanto, ele não está sendo usado ali como uma ação, ele está sendo usado como nome de alguma atividade, tá? Perceba que nessa primeira sentença aqui, que vocês veem, o singing is my favorite hobby, né? O verbo sing é cantar. Só que nessa sentença, ele não está sendo usado como verbo. Qual é o verbo dessa sentença? É o verbo to be, é o is. Né? Então, aqui nós temos cantar é o meu hobby favorito. Perceba que o meu verbo agora cantar, ele se tornou o nome de uma determinada ação, portanto, um substantivo. Ele está sendo expresso no infinitivo, cantar, né? Lembra que o infinitivo são os verbos expressos com aquele final ar, ir, né? Or também. E perceba que ele tá no inglês aqui com o ing, tá? Sem mudar o seu significado, sem deixar de estar no infinitivo, né? Ele sofre o acréscimo do ing. Por quê? Porque ele é o nome de uma ação, portanto, um substantivo, e ele está aqui, ó, como sujeito. A gente identifica isso ao perceber que esse verbo é o sujeito da frase, tá? Portanto, ele tem o acréscimo, sofre o acréscimo do ing. Tudo bem? O segundo ponto é quando esse verbo vem após uma preposição, né? Então, por exemplo, without. Without é a preposição sem, né? Então, I can't live without doing exercises. Eu não posso viver sem fazer exercícios, tá? Sem fazer exercícios. Perceba que o meu verbo do, fazer, apesar dele ter o acréscimo do ing aí,
ele não deixa de estar no infinitivo, tá? Portanto, nós vemos aqui a diferença entre o uso do ing no gerúndio e o uso do ing lá no presente particípio. E o terceiro ponto é quando o nosso verbo ele vem após determinados verbos ou expressões, ou seja, há um grupo de verbos, um grupo de expressões que, ao preceder um outro verbo, elas determinam que esse verbo seguinte sofra o acréscimo do ing, esteja no gerúndio, tá? Enjoy é um desses verbos que exigem que o verbo seguinte sofra a adição do ing, tá? Que o verbo seguinte esteja no gerúndio, tudo bem? E aí realmente não há uma regra, tá? É um grupo de verbos e um grupo de expressões que a gente vai precisar decorar mesmo, a gente vai precisar praticar e decorar para que a gente possa identificá-los quando a gente encontrar numa questão de vestibular ou num texto, e a gente vai ver isso já já com as questões que eu trouxe para vocês nessa aula. Bom, eu trouxe esses exemplos, né, na semana passada, não vou lê-los novamente. Vamos seguir, então. Perceba, nesses exemplos aqui, né, identificando o gerúndio nos textos, identificando, então, um verbo na função, na posição de sujeito de uma sentença, né, ele sofre o acréscimo do ing, mas ele continua sendo um verbo no infinitivo, ele continua sendo traduzido no infinitivo. Né? Perceba aqui, ó, essas minhas 4 sentenças, elas começam com palavras que são originalmente verbos. Smoke, listen, learn and fly. Né? Fumar, ouvir ou escutar, aprender e voar. Né? Como em todos os casos aqui, esses verbos são sujeitos da sentença, eles se transformam em substantivo. Portanto, eles sofrem o acréscimo do ing. Tudo bem? Nós falamos sobre isso semana passada, por isso eu não vou ficar tanto tempo nesses pontos aqui, tá? Só vou pincelar mesmo. Após preposições, na página 350 da apostila de vocês, seja a primeira ou a segunda apostila, não sei, mas uma das duas, vocês irão encontrar na página 350 essa página só sobre preposições, né? Eu já mencionei algumas vezes que para a gente aprender preposições, não adianta fazer uma lista de preposições em inglês ou olhar uma tabela e tentar decorar todos de uma vez. Não adianta. A gente aprende preposições com o tempo, estudando palavras, estudando com quais preposições essas palavras vão e assim por diante. Para quem já tem alguma prática no inglês, vai poder estudar dessa forma. Para quem tem zero prática no inglês e vai vai fazer a prova de inglês no Enem, é interessante que vocês realmente estudem, a princípio, essa página ou uma tabela de preposições. Eu pretendo ainda trazer uma aula só sobre preposições para que a gente possa esmiuçar um pouquinho, né? Entender melhor como que a gente pode entender, aprender e praticar as preposições em inglês. Mas, a princípio, eu quero que vocês deem uma olhada nessa tabela de preposições para que vocês visualizem quais das principais preposições, quais as principais palavras em inglês que são preposições, para que a gente possa identificar, tá? Por exemplo, se eu sei que in, without, of e after são preposições, então, lembrando que as preposições em inglês, isso é algo muito importante, as preposições em inglês nem sempre terão uma única tradução, tá? Como em português, né? Cada preposição pode ter vários usos, mas geralmente tem uma única forma de você ler, né? De você entender aquela preposição, embora ela possa ser empregada de várias formas. Em inglês, a gente não consegue uma tradução fixa para as preposições, tá? Por exemplo, a preposição in, ela pode ser dentro, em algumas situações, mas também pode ser traduzido como em, como nesse exemplo, ó. He's not interested in talking to us. Né? Ó, ele não está interessado em conversar conosco. Se você sabe que in é uma preposição, você automaticamente sabe que se vier um verbo após essa preposição, esse verbo tem que ter acréscimo de ing. Que verbo é esse? É o verbo talk, né? Que é conversar. Então, se eu uso o in, mesmo que o meu verbo seguinte esteja no infinitivo, como de fato está neste exemplo, né? Em conversar, né? Eu preciso fazer o acréscimo do ing, eu preciso acrescentar o ing a esse verbo somente pelo fato desse verbo, por ter uma preposição precedendo esse verbo, tá? A mesma coisa para o without, que é o sem, né? Então, without saying, of flying, after driving. Né? Drive é o verbo dirigir, fly é voar, say é dizer, talk, conversar. Portanto, todos esses verbos que se seguem a uma preposição, que está aqui em negrito, eles obrigatoriamente precisam estar no gerúndio, ok? Eles precisam ter o acréscimo do ing.
O terceiro ponto, então, que nós ainda não conseguimos falar na semana passada, foi esse ponto aqui, né? Então, como eu disse, há 3 situações principais, na verdade, sim, são 5 situações principais, mas vamos pensar nas 3 primeiras situações em que nós falamos aqui, né? Em que nós encontramos que o verbo, ele está no infinitivo em inglês e expresso com ing. Quando é sujeito de uma sentença, após uma preposição, e aqui, após alguns verbos. Ou seja, existe uma série de verbos, como esses aqui são alguns exemplos deles, que precedem verbos no gerúndio, ok? Ou seja, toda vez que vier um verbo após algum desses verbos aqui, este segundo verbo tem que estar no ing, tem que estar com ing, tem que estar no gerúndio. Então, um exemplo aqui, né? Alguns exemplos aqui, né? Alguns verbos que precedem o gerúndio. Por exemplo, admit, avoid, mind, appreciate, consider, continue e etc. Não vou traduzi-los todos aqui, porque no caso eu vou deixar isso aqui para vocês praticarem, traduzirem, tá bom? Não adianta eu traduzir todos eles agora, vocês não vão lembrar isso a longo prazo, mas sabendo que existe esse grupo de verbos que precedem o gerúndio, vocês já têm, então, como praticar, né? Vocês já têm um direcionamento de como estudar o gerúndio. Mas vamos ver alguns exemplos, né? Bom, enjoy nós já vimos, significa gostar, curtir, aproveitar. Nós sabemos que o enjoy é um dos verbos que precede o gerúndio. Então, se eu uso um verbo após enjoy, como por exemplo study, esse meu study tem que estar no gerúndio. Então, I enjoy studying English. Né? Finish, terminar. Admit, admitir. Avoid, evitar. Mind, importar-se. Deny, negar. E perceba que desses verbos que precedem o gerúndio, não importa que conjugação eles têm, não importa em que tempo verbal eles estão. Sempre que houver um verbo após eles, esse verbo tem que estar no gerúndio, tá? Ele tem que ter acréscimo do ing. Perceba que o meu finish, nesse segundo exemplo, ele está no passado, né? Então, with finish, ele está no passado particípio, inclusive, porque, veja, é uma sentença de present perfect. Né? Nós temos um have contraído aqui. Então, we finished painting the house. Né? Finished, passado particípio, um verbo regular. Mesmo que ele esteja no passado, finish é um verbo que pede o gerúndio em seguida. Portanto, finished painting. Admitted being. Também, ó, admit está no passado. Avoid está sendo conjugado no presente simples por terceira pessoa do singular. She avoids meeting. E assim por diante. Deny, conjugado no passado. He denied being. Certo? Todo verbo que vem após algum desses verbos aqui, este verbo tem que estar no gerúndio, tá? Um outro ponto que eu falei também é que não só verbos precedem o gerúndio, mas algumas expressões precedem o gerúndio. Trouxe alguns exemplos para vocês. Há outras, mas trouxe algumas bem conhecidas, como, por exemplo, can't stand significa não suportar ou não aguentar. Também pode ser o inverso, pode ser can stand, né? O can na afirmativa. Can stand seria conseguir aguentar ou conseguir suportar, tá? To be worth, né? Geralmente o it's worth, né? Que significa valer a pena. Can't help. Essa expressão a gente não pode traduzir ao pé da letra, tá? Isso é bem importante. Can't help, se a gente for traduzir ao pé da letra, ficaria não poder ajudar, algo do tipo. Mas can't help significa não conseguir evitar, ok? A gente vai ver os exemplos já já. Feel like significa querer, ter vontade de. Look forward to significa não ver a hora de, estar ansioso para. How about significa que tal? E usado para sugestões. E o it's no use significa não adianta. Vamos ver exemplos dessas frases, dessas expressões na prática. Então, olha só. I can't stand living here anymore. Perceba que depois da expressão can't stand, eu tenho o verbo live, que é morar. E como regra, após essa expressão, o meu verbo tem que estar no gerúndio. Portanto, eu acrescento o ing sem alterar a ideia do infinitivo, sem alterar que este meu verbo significa morar. Perceba, eu não aguento mais morar aqui. I can't stand living here anymore. Outro exemplo. It's really worth reading this book.
Após o worth, e não importa se a gente tem um intensifier aqui, né? Um intensificador que quebra a minha expressão, que é o really, né? Não importa. Depois dessa minha expressão, se houver um verbo, o verbo read, que é ler, ele tem que estar no gerúndio, tá? Então, it's really worth reading. Can't help. I can't help drinking soda when I go to a fast food restaurant. Eu não consigo evitar, tá? O can't help significa não conseguir evitar. Eu não consigo evitar ou deixar de tomar ou beber refrigerante quando eu vou a um restaurante fast food. I feel like watching. Feel like watching. I feel like watching a movie. Estou com vontade de assistir um filme. It's no use in talking to her. Não adianta conversar com ela. Perceba que todos os meus verbos após essas expressões, eles estão no gerúndio, eles são lidos como infinitivo, ok? Muito bem, e pra gente, então, finalizar essa questão do gerúndio e de como identificar esse tal do gerúndio nos textos, nós temos também algumas atividades que são expressas no gerúndio e geralmente seguem o verbo go, tá? Por exemplo, go fishing, pescar, go bowling, jogar boliche, go swimming, nadar, go skiing, esquiar, go riding, andar de cavalo, go jogging, correr, ir correr, go shopping, fazer compras ou ir às compras, go hiking, fazer trilha, go boating, velejar, entre outras atividades que a gente já expressa no gerúndio, ou seja, já expressa com o ing. Exemplos: we went swimming last weekend. Nós fomos nadar no final de semana passado. Let's go fishing next week. Vamos pescar próximo fim de semana? I don't want to go bowling. Eu não quero ir jogar boliche. When did you go hiking? Quando você foi fazer trilha? They went boating together some days ago. Eles foram velejar juntos alguns dias atrás. Como eu disse, não importa se o meu go está no passado, no presente ou no futuro, né? No caso dessas atividades, elas sempre estarão expressas com ing. Bom, chegamos então a alguns exercícios, né? Chegamos então ao momento de pôr isso em prática. Eu trouxe aqui para vocês alguns exercícios, né? Que na verdade, são questões de vestibular, questões da apostila de vocês, das apostilas de vocês, tá? Da parte de inglês, então são questões retiradas de lá, que nós vamos analisar juntos e respondê-las juntos, identificar as respostas certas e as erradas porque estão erradas, juntos agora. Baseado, claro, são questões baseadas naquilo que eu trouxe para vocês até agora, especialmente o que eu trouxe nessas últimas 2 aulas sobre infinitivo e gerúndio, tudo bem? Então, vamos analisar como que essa temática que eu acabei de passar para vocês cai no vestibular. Vamos lá. Vamos começar pela número 2 aqui. Né? Já vou traduzir para vocês o enunciado. Então, your, alguma coisa aqui na lacuna, provavelmente alguma forma do verbo call. On us is very inconvenient. Então, eu vou tentar traduzir, né? A sua... Bom, your significa seu, sua, seus, suas. Então, sua pode ser ligação, né? A sua ligação para nós é muito inconveniente. Ok. Então, eu sei que aqui é ligação. Portanto, vou procurar nas alternativas por um substantivo, não por um verbo, tá? Ligação é substantivo. Então, ligar seria o verbo, ligação é o substantivo. Vamos procurar por um substantivo aqui. Bom, your calling on us is very inconvenient. Bom, qual que é o princípio do gerúndio? O gerúndio é quando você pega um verbo e transforma ele em um substantivo a partir do acréscimo do ing. Call, to call é um verbo. Call seria o verbo ligar. Se eu acrescento ing, eu transformo esse verbo em um substantivo. Portanto, a resposta correta já está aqui. Alternativa A. Your calling on us is very inconvenient. Ok? Então, eu já matei aqui, seguindo a regra do gerúndio, eu já matei aqui. Esse é o meu substantivo feito a partir, né? Calling é o meu substantivo feito a partir do verbo call. Vamos entender por que as outras estão erradas. A letra B
C, D e E são todas formas de verbo, né? Aqui não é um pronome. Your não é um pronome, não é um sujeito aqui que está conjugando esse verbo. Logo, é um adjetivo de posse, né? É um adjetivo possessivo, your. Portanto, eu não uso um adjetivo possessivo com verbo, né? Eu vou usar com substantivo. Portanto, nenhuma forma de verbo vai caber aqui, somente um substantivo, né? Então, your call, né? Algumas vezes a gente encontra o call com o sentido de ligação também. Mas das alternativas que nós temos aqui, a letra A se encaixa direitinho na regra do gerúndio, portanto ela está certa. Então eu entendo que a minha letra B seria o verbo, seria o infinitivo sem to, né? Então a sua ligar para a gente não faz sentido. To call também não poderia ser. Calls também não cabe aqui, porque calls é a conjugação do verbo call na terceira pessoa do singular no simple present. Não faz sentido aqui. E a terceira é o verbo call conjugado no passado. Também não cabe aqui, porque da B e a E são todas opções de verbos, né? E não é um verbo que a gente está procurando aqui, a gente está procurando por um substantivo, que está expresso na alternativa A. Vamos para a próxima. We invited them, alguma coisa, with us. Bom, vamos tentar traduzir então, né? Nós convidamos eles, ou os convidamos, para ficar conosco, né? Provavelmente é para ficar, porque as opções que nós temos aqui são variações do verbo ficar, né? Stay. Então, nós os convidamos para ficar conosco. Vamos entender qual seria a alternativa correta aqui? Invite. Primeiro, o que a gente precisaria saber nesse ponto aqui? A gente precisaria saber que o verbo invite é um verbo que geralmente é usado com o to, né? Quando ele é utilizado com outro verbo, a gente usa o to. Bom, sabendo disso, então tendo essa compreensão do infinitivo com to, infinitivo sem o to, infinitivo com gerúndio, quais verbos seguem essas regras, a gente identifica que após o invite a gente teria que usar o to, né? O verbo com to. Portanto, o stay não cabe aqui, porque é infinitivo com gerúndio. O stay também não cabe aqui, porque é um infinitivo sem o to. Na letra C, nós temos a resposta certa, nós temos um vencedor. To stay seria a forma correta. We invited them to stay with us, ok? Por conta do verbo invite, tá? Então, nós os convidamos para ficar conosco. Stayed é a conjugação do verbo no passado, então vamos tentar colocar. Nós os convidamos para ficaram conosco? Não dá certo, né? Então, por isso a gente descarta as alternativas A, B e D e a E, porque não pode ser todas são corretas, porque só uma está correta, e esta é a alternativa C. Próximo. I gave up play, provavelmente aqui o verbo, alguma variação do verbo play, porque as alternativas todas aqui são variações do verbo play. I gave up football when I left home. Vamos traduzir. Eu desisti de jogar futebol quando eu saí de casa. Muito bem, eu sei que é o meu verbo no infinitivo, bem como aqui. Aqui também eu estou procurando pelo meu verbo no infinitivo. Bom, qual forma do verbo nós colocaríamos nessa lacuna? Nós acabamos de falar sobre isso, né? O verbo, após uma preposição, ele tem que estar no gerúndio. Se você sabe que up é uma preposição, você nem precisaria ter conhecimento da frase inteira. Se você souber que up é preposição, você sabe que aqui só pode vir uma forma do verbo no gerúndio. E qual das alternativas nos dá uma forma do verbo no gerúndio? Alternativa C, playing. Né? Então, você nem necessariamente precisaria saber que give up, que é um phrasal verb, perceba que give e up, e eu estou falando aqui no presente, né? Porque gave é a forma passada do give. Né? Give, dar. Up é uma preposição que geralmente remete a algo para cima, né? Sentido para cima.
Separadamente, eles não fazem sentido, mas se você sabe que juntos eles formam um phrasal verb, que é o verbo desistir, né? Você também lembraria algo que eu já mencionei, de que sempre que nós temos um phrasal verb, ou quase sempre após um phrasal verb, que seja composto por um verbo e uma preposição, nós vamos ter o verbo seguinte no gerúndio, obrigatoriamente. Por quê? Por conta da preposição. Né? Então, a alternativa correta é C. A frase ficaria I gave up, né? Desisti, passado de give up. I gave up playing football when I left home. Então, eu desisti de jogar futebol quando eu saí de casa. Por que as outras não estão corretas? Bom, só a preposição up aqui, ela já nos dá a resposta e exclui todas as outras alternativas, né? Não pode ser to play, por conta da preposição. Não pode ser played, porque played é a conjugação desse verbo no passado. Eu não estou procurando esse verbo conjugado, eu estou procurando esse verbo no infinitivo. Né? Não pode ser plays, porque também é conjugação do verbo, no caso, no presente simples, pela terceira pessoa do singular. E não pode ser play, não pode ser o infinitivo sem o to, bem como não pode ser o infinitivo com o to, por conta da preposição. A regra do infinitivo aqui é o gerúndio. Né? Bom, próxima questão. Questão da Mackenzie agora. He avoided alguma coisa, the same mistake again. Eu tenho opções do verbo make, que é fazer. Então, olha só. Ele evitou, né? Eu sei que avoid é evitar. Ele evitou cometer o mesmo erro de novo. Bom, eu nem precisaria saber traduzir essa sentença completa. Basta eu identificar, o meu verbo aqui, avoid. Onde foi que nós vimos avoid agora há pouco? Olha aqui. Identificando o gerúndio nos textos. Avoid. Avoid é um daqueles verbos que precedem o gerúndio, por regra. Né? Então, como nós temos no exemplo aqui, ó, she avoids meeting her ex-boyfriend. Né? Então, nós temos o verbo avoid como um dos verbos que precedem o gerúndio, portanto, nós já matamos essa questão. Nós sabemos que após o avoid, o verbo, que tem que estar no infinitivo aqui, tem que estar expresso pelo gerúndio. Qual das alternativas nos traz gerúndio? Alternativa B. He avoided making the same mistake again. Okay? E aí a gente exclui todas as outras da mesma forma que a gente fez aqui na 4. Né? Não pode ser makes, porque o verbo está conjugado, eu estou procurando pelo infinitivo. Não pode ser to make, porque não é o infinitivo com o to, eu estou procurando pelo infinitivo expresso pelo gerúndio. Não pode ser made, porque made é a conjugação do verbo make no passado simples e particípio. Né? Enfim, é conjugação do verbo. Eu estou procurando o verbo no infinitivo. E definitivamente não poderia ser maked, porque essa palavra não existe, tá? O passado de make é made. Isso aqui seria realmente uma tricky alternative, né? Seria uma alternativa pegadinha, porque ela coloca o ed, que é o passado, né? Que é as duas letrinhas que a gente geralmente acrescenta ao passado dos verbos regulares, mas make não é verbo regular, é um verbo irregular que vira made no passado, né? Então, maked nem sequer existe. A alternativa correta, a resposta da 5 é a letra B. Próxima. Olha só. Qual palavrinha, qual forma do verbo viria na lacuna? Would you mind alguma coisa, the door, please? Gente, essa alternativa é a mesma coisa, a gente vai seguir o mesmo princípio que a gente seguiu para responder a 5. Mind. Onde foi que nós vimos a palavrinha mind? Bem aqui. Novamente, regra do gerúndio. I don't mind helping them. Eu não me importo em ajudá-los. Mind é um daqueles verbos que precedem o gerúndio por regra. Portanto, eu nem precisaria saber o resto da minha sentença. Bateu o olho aqui, mind, viu as opções aqui de verbos, né? Vai ter que ser no caso, o verbo transformado em substantivo, vai ter que ser o verbo no gerúndio, vai ter que ser esse verbo no gerúndio, né? Com ing. Então, would you mind opening the door, please? Essa é a única alternativa correta aqui. Não pode ser infinitivo com to, não pode ser infinitivo sem o to, não pode ser o verbo conjugado, e a A e a C também não pode ser, porque só uma alternativa está certa, e é a letra C. Próxima.
Essa é interessante. I saw him, alguma coisa, something very stupid. Eu sei que vai ser uma opção do verbo do, que nesse caso é fazer. Lembrando de novo, do pode ser verbo auxiliar, do presente simples, como também pode ser o verbo fazer. Nesse caso aqui, como ele vem após o sujeito, ele significa verbo de ação, fazer. Então vamos lá. Vamos tentar traduzir. Eu o vi, veja que só é o passado de si, né, o passado do verbo ver. Então, eu o vi fazendo algo muito estúpido. É uma tradução que faz sentido, né? Dá para ser. Então, olha só. Primeira alternativa, doing. Lembra lá do presente? Agora a gente está pensando nesse doing não como gerúndio, mas como presente particípio, ação e desenvolvimento. Então, eu o vi fazendo algo muito estúpido. Tá certo, né? Soa correto, é uma opção, ela tá certa mesmo. Mas vamos tentar uma outra possibilidade de tradução para essa aqui? I saw him do something very stupid. Né? Eu o vi fazer algo muito estúpido. Também soa certo, né? Também dá certo. Eu ouvi fazendo algo estúpido, eu ouvi fazer algo estúpido. Ambas estão corretas, ambas são possíveis, né? Portanto, a alternativa correta para 7 seria a letra E. A e B estão corretas, A e B são corretas, porque tanto doing quanto do aqui soa correto. Depois do verbo se, a gente geralmente usa o verbo na sua forma base, do, né? Ou o presente particípio doing, tá? Então, as duas situações, tanto a quanto a B, estão corretas. As demais não fariam sentido, porque does, né? É a conjugação do verbo do, mas para he, né? Quando he conjuga o verbo fazer, aí sim fica he does, não é o caso aqui. Aqui a gente tem o pronome oblíquo him, então as regras são um pouquinho diferentes. Não poderia ser o do, não poderia ser o did, porque seria o verbo fazer no passado. Então, eu ouvi, fez algo muito errado. Não, não dá. Tem que ser infinitivo. Eu ouvi fazer ou presente particípio, eu ouvi fazendo. Ok? Vamos ver se dá tempo de ver mais algumas. Dá tempo. Vamos lá. Mais uma questão aí pra gente analisar. Ó, there's no hope of alguma coisa survivors, né? There's, a gente já sabe, lembra do there is, there are, né? O there é o verbo haver no singular. Então, não há, né? No caso do there's no, é a mesma coisa que o there isn't, né? Então, não há esperanças de, né? Ó, of é uma preposição. Pelas minhas opções de verbo aqui, eu tenho o verbo find, né? Que é o verbo encontrar. Então, eu consigo traduzir essa sentença. Então, não há esperança de encontrar sobreviventes. Aqui é uma questão de gerúndio. Se eu sei que o of é uma preposição, eu automaticamente sei que vai vir, sabendo que vai vir um verbo aqui, né? Só pode vir um verbo, eu tenho opções do verbo find. Essa forma do verbo, ela tem que estar no gerúndio, mais uma vez. Portanto, qual é a alternativa que nos traz gerúndio? Alternativa B. There's no hope of finding survivors. Então, não há esperança de encontrar sobreviventes. Não pode ser to find, porque não pode ser usado o infinitivo com o to, nesse caso, por conta da preposição. Não pode ser finds, porque finds é verbo conjugado, no presente simples, ou na terceira pessoa do singular, né? De novo, essa questão. A gente não está procurando pelo verbo conjugado por um sujeito, a gente está procurando pelo verbo na sua forma base, no infinitivo. E definitivamente não pode ser founded, porque essa palavra também não existe. Find, bem como make, é um verbo irregular que no passado vira found, né? Não tem acréscimo de ed. Ele já mudou, ele já virou found, sem o ed, tá? Também não é o caso, conjugado no passado, não é isso que a gente está procurando. E também não podem ser todas as alternativas estão corretas, porque só uma cabe aqui, que é a letra B, finding. Vamos para a próxima. What a strange moment. Alguma coisa aí. These things. Eu tenho opções do verbo remember, que é lembrar ou lembrar-se, né? Então, vamos traduzir. Que momento estranho para lembrar ou para se lembrar dessas coisas. Essa seria a tradução para essa sentença.
Mas qual é a forma do verbo remember aqui? Qual a forma correta nesse caso? Para o verbo remember, na verdade não tem nenhum verbo anterior ao remember, né? Então, what a strange moment, que momento estranho. Nesse caso, o que vai acontecer? Nós vamos usar o to remember, né? A gente vai, porque nenhuma regra aqui precedente indica que eu teria de usar o gerúndio ou o infinitivo sem o to. Também não vou usar a forma conjugada, remembered or to remembered, porque não é. Aqui também está errado, a gente não usa o to com uma conjugação. Não estou procurando pela conjugação, né? Aqui ele está no passado, né? Lembrou-se. Eu não estou procurando por conjugação, estou procurando por esse verbo no infinitivo, seguindo as regrinhas de infinitivo que a gente viu até então. Nesse caso, vai ter que ser to remember, ok? Porque ele não entra em nenhuma das regras anteriores e ainda esse to, ele pode ser entendido como para, né? Que momento estranho para lembrar dessas coisas. Soa correto aqui o to remember e, de fato, é a alternativa correta, a letra C. Bom, mais duas aqui agora da PUC. Select the correct alternative in the questions 16 and 19. Né? Escolha a alternativa correta nas questões 16 e 19. Bem tranquilas essas aqui também. A primeira especialmente, olha o mind novamente, lembra? O mind é um daqueles verbos que precedem o gerúndio. Portanto, I hope you don't mind. Qual opção nós temos? Waiting. Né? I hope you don't mind waiting outside. Eu espero que você não se importe de esperar lá fora. Né? Não pode ser wait, porque não entra na regra. Have to wait não faria sentido aqui. Eu espero que você não se importe de ter que esperar lá fora. Até faria sentido para a gente em português. Mas no caso do inglês, após o mind, a gente imediatamente usa o gerúndio, né? Como a gente já viu nas regras. Com o to também não cabe por causa do mind. E nenhuma das alternativas acima, das aplicações acima, não, uma está correta, é a letra A. Próxima, Sally seems to be used to, alguma coisa, people do things for her. Bom, essa questão é bem interessante. Aqui nós temos um exemplo de causativo. Né? Para quem não lembra o que é o causativo, o causativo, algumas aulas atrás, nós falamos sobre ele. O causativo é quando nós queremos dizer que alguém, uma segunda pessoa, uma outra pessoa, fez algo para nós, seja um favor ou um serviço. Né? Então, nós vamos ter o had or get something done. Né? Então, had my hair cut, had my house painted. Né? Então, done por quê? Porque você vai usar qualquer outro verbo aqui no lugar do done. O done só nos mostra que esse verbo vai estar no passado particípio. E a outra opção de causativo é have or get someone do something. Então, quando você consegue que alguém faça algo para você, em inglês você vai expressar dessa forma, have someone do something, ok? E é justamente, foca nisso aqui, é justamente essa estrutura, have someone do something, que nós vamos encontrar nessa questão. Sally seems to be used to. Nós já falamos do used to, né, que é o costumava, mas quando nós temos o to be antes do used to, o significado se torna estar acostumado ou acostumada a. Tudo bem? Foque nisso. Só o used to, por exemplo, I used to play with dolls when I was a child, né? I used to, né, eu costumava. Se eu disser I am used to, usando a you to be, nós temos então o estar acostumado a, é algo para o presente. Pense que o used to sozinho remete ao passado. E o to be used to remete ao presente, estar no agora acostumado a algo. Então, Sally seems to be used to, Sally parece estar acostumada a. No caso, nós temos que usar a forma do causativo aqui, né? Depois do used to, sempre que nós temos alguma forma do used to, seja o used to sozinho, to be used to, por já ter o to nessa partícula, ela já fazer parte dessa estrutura aqui, por regra, eu vou usar o meu verbo sem o to, né? Eu não vou usar nem gerúndio, nem vou colocar to de novo, porque o to já tá aqui de regra, né? Nesse caso, eu vou acrescentar o meu verbo
na sua forma base, infinitivo sem o to. Portanto, Sally seems to be used to have people do things for her. Olha o causativo aqui. Have people, have someone, do things for her. Ok? Então, have people do something, do things for her. Ok? Nesse caso, eu sigo a regra do causativo e a regra do infinitivo. Se já tem um to aqui, eu vou mandar o meu verbo, o meu infinitivo aqui, meu verbo no infinitivo sem o to. Portanto, a alternativa correta da questão 17 seria a letra D, ok? Have, certo? Bom, vamos seguir. Questão 18. The schoolboys, alguma coisa, difficult exercises. De novo, eu tenho alguma forma daquela ideia do used to, do estar acostumado a. Perceba que se eu uso to be used to no presente, por exemplo, I'm used to wake up early, né? Estou acostumada a acordar cedo. Agora, se eu digo I was used to wake up early, eu estou usando o meu verbo to be no passado. Portanto, mudei o significado. Eu estava acostumada a acordar cedo. Provavelmente não estou mais. Essa é a ideia que eu passo dessa forma. Vamos analisar então, os garotos da escola, the schoolboys, os alunos, os garotos da escola. Quais opções ficariam aqui? Were using to do? Não é using to, né? Essa não é a forma correta. A gente está procurando por used. Então, a gente já corta a alternativa A. The schoolboys were used make. Used make também não pode ser, porque nós temos que usar o to. Nesse caso, o to, gente, nesse caso, como eu já falei, ele faz parte da estrutura do used to, tá? Nós falamos sobre isso algumas aulas anteriores, algumas aulas atrás. Se ainda restarem dúvidas, pesquisem por isso. Usos do used to. Coloca used no passado mesmo. Usos do used to, tá? Bom, não poderia ser used make, teria que ser used to make. Vamos lá. Used to make. Será que é, né? Eu acabei de falar. Nesse caso aqui, teria que ser used to make. Mas será que o make cabe nesse caso? E aí entra uma questão de colocação, né? Como que nós combinamos as palavras em inglês? E aqui precisaria de vocês saberem dessa informação em particular. Com a palavra exercises, a gente não usa make, né? Lembra que o verbo make e o verbo do, ambos significam fazer. Só que, para algumas coisas a gente vai usar o make, para outras a gente vai usar o do. Não há uma regra muito clara para isso, né? A regra mais ou menos geral para isso é de que a gente usa o make para coisas que a gente faz literalmente com as mãos e tem um resultado após isso. E o do para outros usos, outros empregos do verbo fazer. Mas essa regra não vai muito longe, né? Se você pensa que make é um verbo que você usa só para coisas que você faz com as mãos, a gente usa make a call. Make a call, fazer uma ligação. Então, não é como make a cake, né? Que você faz um bolo e você tem um resultado, você tem diretamente algo que você faz com as mãos. Make a bed, a expressão make your bed. Make a bed não é fazer a cama, construir uma cama, é arrumar a cama, forrar a cama. Então, não há uma regra muito clara para quando a gente usa o make, para quando a gente usa o do. Mais uma vez, a dica de estudo para isso aqui, para esse ponto complexo e confuso, né, e para todos os pontos confusos que a gente encontrar no idioma, a regra para isso aqui é: estude com quais palavras você usa o make, com quais palavras você usa o do. Com o tempo, fazendo exercício sobre isso, a gente decora, a gente internaliza quando a gente usa o do e quando a gente usa o make. Isso se torna bem tranquilo. Um dos exemplos é o exercises. Se eu sei que eu não posso usar make com exercises, apesar dessa alternativa, essa estrutura estar correta, ela não cabe aqui, porque eu não digo make exercises. Para exercises, eu sempre vou usar o verbo do. Então, veja só, vamos tentar a nossa última alternativa, né? A letra D. The schoolboys were used to doing difficult exercises.
essa é a alternativa correta, né? Os alunos da escola estavam acostumados a fazer exercícios difíceis, tá? Nesse caso, a gente vai usar essa expressão. Eles estavam acostumados a fazer exercícios difíceis, certo? E não pode ser a E, porque nenhuma das alternativas se aplica, não pode ser essa, porque uma se aplica, ok? Vamos para a próxima. She does not feel... Olha as opções. Likes studying. She does not feel likes. Não, likes é o verbo conjugado. Tem que ter um sujeito, um pronome right after, right before, né? Exatamente antes do verbo para ele fazer sentido aqui. Não pode ser a letra A. She does not feel as studying. Nesse caso também não funciona bem. O as pode ter vários tipos de tradução, um deles é como, né? Feel as. Não, eu tenho um outro verbo que caberia melhor aqui. She does not feel likes to study. Também não cabe. Likes também está conjugado. She does not feel like studying. Onde é que a gente viu feel like? Né? Vamos voltar um pouquinho. Olha aqui a expressão feel like, né? Como expressões que precedem o gerúndio. E ela aparece aqui com o sentido de vontade de fazer algo, querer fazer algo. Portanto, nós temos um ganhador aqui, né? She doesn't feel like studying. Né? Ela não está com vontade de estudar, ela não quer estudar. Não é a letra E, porque nós temos sim uma alternativa que cabe, que se aplica, que é a letra D, ok? She doesn't feel like studying. Vamos para mais uma. A questão 20. They made him, alguma coisa, to stop smoking. Bom, nós temos variações do verbo prometer. Então, vamos tentar traduzir. Eles o fizeram prometer parar de fumar. Veja que já tenho aqui é o contrário, né? Em vez de eu ter o verbo e tentar descobrir se é infinitivo com o sem o to ou com o gerúndio, aqui é o contrário. Eu já tenho o meu infinitivo com o to stop. E que verbo viria antes, então, do to stop? Tem que ser um verbo que precede o infinitivo com o to. Não um verbo que precede o infinitivo com gerúndio ou sem o to. Tem que ser um verbo que precede o infinitivo com o to, porque eu já tenho to stop smoking aqui. Né? Portanto, um dos verbos que precede o infinitivo com o to é, de fato, promise. Nesse caso, a alternativa é a A. Né? They made him promise to stop smoking. Eles o fizeram prometer parar de fumar. E é muito legal, porque além de eu ter aqui nesse exemplo, nessa sentença, um exemplo de... Eu tenho o exemplo, na verdade, dos três, né? Eu tenho o made, que logo em seguida vai me trazer o verbo promise, prometer, infinitivo sem o to, né? O make, no passado, em seguida o promise. Então, são dois verbos que estão combinados numa sentença sem o to, né? Um segue o outro sem necessidade do to. Eu tenho o exemplo de infinitivo com o to, porque depois do promise aí eu tenho que ter o to stop. E eu tenho o exemplo de gerúndio, porque stop é uma das palavras que precedem o gerúndio, né? Parar, né? O verbo parar aqui. Então, depois dele, eu vou trazer uma ação, o nome de uma ação, que é fumar, né? Então, essa sentença é perfeita. Ela traz exemplo das três coisas que eu venho explicando para vocês nas últimas duas aulas, incluindo essa. Infinitivo sem o to, infinitivo com o to e o gerúndio. E para a gente finalizar, então, eu trouxe aqui mais duas questões para a gente analisar. Bom, a primeira é da PUC, né? Eu teria que completar aqui o início da minha sentença. Alguma coisa annoyed. He asked Mary why she had to come so late. Bom, annoyed é um adjetivo, irritado. Irritado, ele perguntou a Mary por que ela tinha chegado tão tarde. Qual seria a alternativa que eu usaria nesse caso aqui?
look annoyed. O look, né? E aí é importante enfatizar isso. A palavra look, né, pode ser o verbo olhar, mas ele também pode ser trazer a ideia de parecer, né? No sentido de expressar na aparência. Né? Então, annoyed. Então, a ideia de expressar algum sentimento, passar uma sensação, né? No caso do annoyed, que é irritado, né? Incomodado. Vamos pensar. Look annoyed, parecer irritado. Looks annoyed, não pode ser looks, está conjugado. Eu preciso, né, de um sujeito aqui antes. Looked, pareceu irritado? Não. Will look, parecerá irritado? Ele perguntou para Mary, também não soa certo. A alternativa que se encaixa melhor aqui é a letra A, looking. Looking annoyed, então a gente poderia traduzir como parecendo irritado ou, né, demonstrando estar irritado. Ele perguntou para Mary por que ela tinha chegado tão tarde. Tá? Então, nesse caso, a alternativa A é a que se encaixa melhor aqui. Eu trouxe essa questão, porque apesar da gente não estar lidando literalmente com o gerúndio aqui, né? É o tipo de questão que a gente confundiria, né? Que a gente, por ter o acréscimo do ing, é importante a gente identificar, né? O uso do presente particípio também, além do gerúndio. E mais uma pergunta, mais uma questão da PUC também. Né? Before alguma coisa aqui, to bed, we brush our teeth. Before, olha só, essa questão é ótima. Se você sabe um pouquinho de preposições, e você já aprendeu que após uma preposição o verbo tem que estar no ing, você já sabe. Before é a preposição. O verbo que vem aqui tem que estar no gerúndio. Qual alternativa nos traz gerúndio? Letra C, going. Aqui, né, justamente para confundir, coloca um to e coloca o going, mistura infinitivo com to com gerúndio. Não pode ser, né? Teria que ser apenas o gerúndio, acréscimo do ing ao verbo. Então, before going to bed, antes de ir para a cama, de dormir, nós escovamos nossos dentes, né? Opção, alternativa C, é a alternativa correta aqui. A alternativa A não pode ser, né? Já expliquei porque ela faz uma confusão aqui. Não pode ser infinitivo sem o to, porque temos o before, que é a preposição. Não pode ser o infinitivo com o to, da letra E, por conta da preposição before. Não pode ser gone. Gone é o verbo conjugado, o verbo go no passado particípio. Nós também não estamos procurando por verbo conjugado. Nós estamos procurando pelo verbo no infinitivo e conjugado e expresso pelo gerúndio, né? Que é o caso do before. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu vou ficar por aqui, né? Porque na próxima aula, então, a gente começa a falar sobre o preparatory it.